Olá, hoje vamos falar sobre o período pré-homérico, a primeira das 5 fases da história da Grécia Antiga. Você está no Amplo Espectro, do seu canal de Filosofia, Literatura e Arte. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e convido você a assistir até o final esse que é o primeiro de uma sequência de 5 vídeos onde iremos analisar a história da Grécia Antiga. Essa primeira fase, chamado período pré-homérico, ela ocorreu de 20 a 12 antes de Cristo, ou seja, de 2000 a 1200 anos antes de Cristo, chamado período pré-homérico, ou seja, um período antes do grande poeta, da existência do grande poeta Homero, autor de Ilíada e Odisseia. Vamos ver aqui o que a inteligência artificial tem como um preâmbulo dessa nossa análise sobre esse período, né? Um período mais remoto, mais antigo, aí, a formação da origem da civilização grega. Então o período pré-homérico representa a fase inicial da história da Grécia Antiga, marcada pela chegada dos povos indo-europeus, né? E pela formação das primeiras civilizações na região. Neste período, 4 principais grupos migraram para o território grego: os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios, cada um trazendo suas próprias influências culturais e sociais, né? Não à toa a gente tem, por exemplo, na arquitetura, né, a influência, sobretudo aí de jônios, dórios, né, e coríntios, né, são as 3 fases aí da arquitetura grega. Pois bem, a civilização minoica, centrada na ilha de Creta, destacou-se pelo comércio marítimo, pela arquitetura sofisticada dos palácios, como o de Knossos, e pelo desenvolvimento da escrita linear. Mais tarde, os aqueus estabeleceram a civilização micênica, caracterizada por cidades fortificadas, como Micenas, Tirinto e Argos, e pela escrita linear, de um estilo diferente da primeira, o estilo linear B, ao invés do estilo linear A. Os micênicos também foram responsáveis pela conquista de Creta e pela fusão entre as culturas minoica e micênica. O período foi marcado por importantes mitos, incluindo a figura do rei Minos, o lendário labirinto do Minotauro e a Guerra de Troia, que, segundo a tradição, envolveu líderes aqueus como Agamemnon e heróis como Aquiles e Odisseu. Além disso, os rituais religiosos eram voltados para as divindades ligadas à natureza e à fertilidade. Então veja aqui, interessante, né? Começa o surgimento de mitos, a existência real do rei Minos e a lendária questão do labirinto do Minotauro. A Guerra de Troia acontece, mas claro que nós conhecemos a Guerra de Troia sobretudo pelos versos do poeta Homero, mas esse período é pré-homérico, então é onde as coisas acontecem, né? Subsequentemente teremos uma fase em que o Homero irá narrar, fazer uma narrativa poética desses eventos históricos do passado. Então, aqui, nesse primeiro momento, é onde as coisas estão acontecendo sem a existência do Homero ainda, né? E você vai ter o líder dos aqueus, o Agamemnon, e o herói Aquiles e Odisseu, né? Aqui é Ulisses, né? O Odisseu é Ulisses. Além disso, os rituais religiosos então, são voltados, sobretudo, ligados à natureza e à fertilidade. Com a invasão dos dórios, a civilização micênica entrou em colapso, resultando na primeira diáspora grega. Diáspora é sempre a ideia de grande êxodo, né, e divisão, né, os povos saem de uma determinada região onde ocorre alguma espécie de massacre ou catástrofe e se espalha, né, se espalha para regiões adjacentes. Essa é a ideia de diáspora, né, a saída para regiões adjacentes, na qual parte da população migrou para outras regiões do Mediterrâneo. Esse declínio levou a um período de regressão cultural, conhecido como Idade das Trevas. Interessantíssimo isso aqui. Por quê? Porque a gente, historicamente, tem por costume pensar a Idade das Trevas como um período medieval na história da cultura ocidental, né? Na Europa medieval, sobretudo a fase mais afastada da razão, né? Mais fanatizada na fé.
E, no entanto, a Grécia, a civilização grega antiga, teve também, na verdade, essa visão de denominar a Idade das Trevas na Idade Média, ela deriva de uma visão anterior em que a história grega também teve sua Idade das Trevas, né, até o início da reorganização das cidades e dos estados gregos. Então, um período de caos, de muita confusão, a partir do momento em que houve essa invasão dos dórios à civilização micênica. Então, o fim da civilização micênica representa aí um período de trevas para a história da Grécia. Então, esse período foi fundamental para a formação da identidade grega, influenciando sua organização social, mitológica e cultural. Então, vamos falar aqui sobre os principais eventos dessa primeira fase, chamado período pré-homérico, né? A chegada dos povos indo-europeus, que deflagram o começo dessa fase, com a chegada de aqueus, jônios, eólios e dórios, que migraram para a região, influenciando sua cultura e sua organização social. A ascensão da civilização cretense, da ilha de Creta, formando a civilização minoica. Desenvolveu-se na ilha de Creta, destacando-se pelo comércio marítimo e pela arquitetura sofisticada. E a civilização micênica, propriamente dita, que os aqueus fundaram Micenas e dominaram Creta, formando a civilização creto-micênica. Essa aí foi, digamos, o momento de maior organização no período pré-homérico. E aí, por fim, né, finalizando já para o último período dessa fase pré-homérica, você tem a invasão dos dórios em cima dessa civilização micênica. Os povos guerreiros destruíram cidades micênicas, levando a primeira diáspora grega. Veja, é interessante pelo seguinte, a gente percebe que um povo se torna mais sofisticado e acaba sendo destruído por um povo mais bárbaro. Isso é algo que se repete ao longo da história da humanidade em distintas épocas, para distintos povos. Na Grécia aconteceu a mesma coisa, né? E aí entra o quê? Uma idade das trevas, né? Um período em que os bárbaros, vamos dizer assim, povos mais rudimentares que se apoiam mais na força e na violência, ou seja, uma regressão civilizacional, a partir do momento em que os dórios dominaram a civilização micênica. E aí você tem o quê? A diáspora grega. Lembrando aí um pouco a diáspora judaica, né? A diáspora grega. Os gregos saem, assim, a organização micênica de Creta sai indo para áreas adjacentes. Vamos falar sobre as questões políticas. Sociedade era mais tribalizada. É importante entender isso, porque a gente está numa era muito primitiva da civilização grega. Organizada basicamente em clãs e chefes guerreiros. Então você não tem aquela formação de cidades-estado, onde você tem estruturas institucionais bem desenvolvidas e orquestradas, visando representar interesses sociais de segmento, enfim, nada disso. Você tem um patriarcalismo enraigado, em que o chefe guerreiro diz o que um clã fala por um clã, né? E esses clãs muitas vezes criam rixas e inimizades. Então não é uma sociedade basicamente tribal, né? A ausência da unidade política, exatamente é o que configura um período pré-formação de Estado. Né? Você tem a ausência de uma unidade política. Cada grupo mantinha sua autonomia sem um governo centralizado. É claro que isso propicia uma maior instabilidade e uma maior facilidade com que rusgas antigas entre povos se produz a partir dali guerras, né? Constantes períodos de guerras e confusões, vamos dizer assim. A ausência de unidade política, cada grupo mantinha sua autonomia sem um governo centralizado, domínio dos aqueus. Criaram cidades fortificadas como Micenas, Argos e Tirinto. Então, é um período que, por regra, tem por predomínio a melhor configuração dos aqueus como organização social. Por fim, claro, acabam sucumbindo à violência dórica, mas pode-se dizer que o auge desse período pré-homérico é produzido pelos aqueus na ilha de Creta, formando a civilização minoica, né, e a micênica. A ausência de unidade política, já falei, né, domínio dos aqueus. Vamos falar sobre guerras e conflitos. A conquista de Creta pelos aqueus, né, formando aí os micênicos, invadiram Knossos e dominaram a civilização minoica. A Guerra de Troia, propriamente dita aqui, conflito entre aqueus e troianos, imortalizada na Ilíada de Homero. Então, a Guerra de Troia, que vai ser muito bem retratada num período subsequente da história da Grécia Antiga, no período homérico, propriamente dito, ela ocorre no período pré-homérico. A Guerra de Troia
é o conflito entre aqueus e troianos, né? Troianos que é da ilha de Troia, que muito a posteriori, de acordo com Enéas, né? De acordo, desculpa, com Virgílio, o poeta Virgílio romano vai tentar resgatar a memória de Enéas para tentar mostrar que a origem de Roma vem da ilha de Troia. Então, no fundo aqui pode-se dizer um primeiro conflito entre Grécia e Roma, né? O que vai vir a se tornar Roma, a ilha de Troia. Então esse conflito entre aqueus, propriamente gregos, aqueus e troianos, é imortalizada a posteriori, no período subsequente que nós vamos avaliar aqui no próximo vídeo, na Ilíada, que é uma obra do poeta Homero, o maior poeta da história da Grécia Antiga. E por fim, a invasão dos dórios, que provocou a destruição de cidades e a dispersão dos gregos, formando aí a primeira grande diáspora grega, né? Ao término dessa fase, justamente na invasão dos dórios. Então a formação cultural, né? A influência cretense, comércio marítimo, escrita linear A e arquitetura avançada. Cultura micênica, fortalezas, escrita linear B e sociedade guerreira. E primeira diáspora grega ao final do período, né, expansão dos gregos para outras regiões do Mediterrâneo. Então, ao final desse conflito todo em que os dórios invadiram a ilha de Creta, destruindo aí a civilização micênica, provocando a primeira diáspora grega, pode-se dizer que acabou havendo, sob o aspecto espacial, um expansionismo dos povos a partir da diáspora grega, um expansionismo dos gregos para áreas adjacentes, né, fazendo com que a Grécia, a origem do povo grego, se dispersasse por áreas cada vez maiores, né. Em relação à arte e à ciência, né, a arquitetura, né, você tem os palácios como Knossos e as fortalezas micênicas. Com relação à cerâmica, você tem a produção de vasos decorados com cenas mitológicas. Em relação à escrita, você tem o desenvolvimento da escrita linear minoica e a escrita linear micênica, a A e a B, né? São duas formas de escrita gregas, né? A minoica e a micênica. Em relação a mito e religião, você tem culto aos deuses primordiais, adoração a divindades ligadas à natureza. Interessante isso, como toda civilização primitiva está mais ligada, fincada na natureza e menos a ideais descolados, menos transcendentes, né? Vamos dizer, tal qual é a visão cristã, né? Mais ligados à natureza. Você tem isso também nos povos africanos. Então, a adoração a divindades ligadas à natureza, a mitologia micênica, influenciada nos mitos gregos posteriores, como os heróis da Guerra de Troia. Então, essa mitologia, que é tipicamente micênica, ela influencia nos mitos gregos que vão vir posteriormente retratados por Homero, mas, sobretudo, né, vai estar ali em cima do Homero, vai retratar isso criando um épico, né, um heroísmo em cima dos agentes produtores dessa guerra, né, da Guerra de Troia, entre aqueus e troianos. Ritos religiosos, né, práticas ligadas à fertilidade e ao culto dos mortos. Então veja como vida e morte estão sempre ligados a ritos religiosos, muito intrinsecamente a maneira de interpretar esses eventos. O ser humano padece dessa necessidade de interpretar, até para trazer um significado existencial em relação a o que a gente faz com os nossos mortos e o que a gente faz com relação à fertilidade dos que hão por vir, né, a partir da procriação. Então, a fertilidade e o culto aos mortos. Nomes famosos dessa era, né, dessa época aqui, né, chamado pré-homérico. Minos, né, o rei lendário de Creta, associado ao mito do Minotauro. Né, o rei Minos está associado ao Minotauro, que é aquela figura mitológica, metade homem, metade não humana. Né. O Agamêmnon é uma figura que vai ser central na Ilíada, que é a obra do Homero. Ele é o rei de Micenas, então ele realmente, assim, a questão do Homero é que ele mistura mitologia com figuras que efetivamente existiram, né? Então aqui no caso o Agamêmnon é o rei de Micenas, líder dos aqueus na Guerra de Troia. Há um enriquecimento alegórico na mitologia do Homero em cima de figuras que realmente existiram. Isso torna a obra muito mais rica, interessante.
E o Homero, embora tenha vivido depois, suas obras retrataram esse período, né? Então ele incluiu o Homero, mas não deveria, porque o Homero de fato não existiu nesse período, mas ele vai retratar esse período. É isso, gente. Eu fico com o convite aqui para você assistir o próximo vídeo onde nós iremos retratar justamente o período homérico. Antes disso, convido você a vir aqui no campo de descrição todas as vantagens que você tem de participar, de procurar os nossos conteúdos para membros exclusivos, da nossa área de membros lá na Hotmart. Além disso, é claro, os nossos cursos que nós oferecemos. Né? Quais são esses cursos? Sempre que produzirmos um curso novo, estaremos atualizando aqui o campo de descrição e mostrando as vantagens de ser um membro exclusivo e, ao mesmo tempo, os cursos que nós oferecemos por fora. Além disso, claro, falar aqui da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace e que vai levar aí você que tem um negócio digital hoje, um autônomo ou mesmo uma empresa que queira se capacitar e queira tornar o seu negócio, elevar o seu negócio a um outro patamar, um patamar profissional. Realmente você tem um portfólio de produtos e serviços oferecidos pela Google, que nessa interface chamada Google Workspace. E a R4 Informática vai intermediar a sua relação com o Google, te produzindo uma relação mais célere e profissional. Eu fico com o convite para você conhecer o portfólio de produtos aqui no campo de descrição. Tem o site da R4 Informática, fundamental para tornar profissional o seu negócio. E além disso, por fim, fica aí o convite que não tem como ser recusado para você continuar essa jornada incrível de conhecer a Grécia Antiga, né, a cultura tão influente em toda a cultura ocidental, para você conhecer ela através do nosso próximo vídeo, onde nós iremos falar do período homérico, propriamente dito, a segunda fase aqui dessa história, ser analisada, a história da Grécia Antiga. Fica o convite imperdível, não vá perder o próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima.